O Walter Delgatti, hacker da Vaza Jato, esteve na CPI dos atos golpistas do Distrito Federal. Rolou de tudo, gente. Barraco envolvendo advogado dele, spoiler de delação do Mauro Cid, falas incriminando Bolsonaro. Eba! Vamos dar uma olhada? Eu não deixo o senhor interromper no meu horário. O Delgatti é realmente um personagem muito interessante na história brasileira. Ele é o hacker da Vaza Jato, ele é o hacker do CNJ, ele foi chamado pelo Bolsonaro para auxiliar nas tentativas de golpe, ele tomou leite com chocolate na casa da mãe da Carla Zambelli, e ele também acabou na gaiola e, como bom passarinho, agora não para de cantar. O último recital do Delgatti foi na CPI dos atos antidemocráticos, também conhecida como a outra CPI, aquela que é a do Distrito Federal, tá? Não confundir com a CPMI de 8 de janeiro. Esse depoimento aconteceu no dia 14 de setembro. Um dos assuntos tratados foi a inclusão de um mandado de prisão falso contra o Alexandre de Moraes no sistema do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. O Delgatti disse que o Bolsonaro pediu para que isso fosse feito. O ex-presidente da República sabia desse plano de desmoralizar a justiça brasileira por meio de inclusão deste documento falso no sistema do Conselho Nacional de Justiça? Ele sabia, senhor Walter? Tanto sabia quanto ele solicitou esse feito. Ele sabia, né? Tanto sabia quanto solicitou. O Delgatti também falou das tentativas de invadir as urnas eletrônicas para provar que elas não são seguras. E nisso, ele incriminou tanto o Bolsonaro quanto o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. O senhor disse na CPMI que o ex-presidente Jair Bolsonaro lhe deu, aspas, carta branca para agir e provar a suposta vulnerabilidade das urnas. Vulnerabilidade, infectorologistas e misojolido. Eletrônica. Isso é verdade? Sim, verdade. Tanto que, após essa fala, eu fui até o Ministério da Defesa e tive, além da autorização do presidente da Carta Branca, também do Ministério da Defesa. Então o Delgatti recebeu carta branca do ministro da Defesa e, para fazer todo esse esquema, ele precisou ir 5 vezes ao Ministério da Defesa para conversar com técnicos. Só que como isso fazia parte de uma tentativa de golpe, né? Ele não podia simplesmente entrar pela porta da frente e deixar registro da presença dele ali. Então ele entrava pelos fundos usando um disfarce, que era uma máscara de Covid. O senhor entrava pelos fundos, tinha que ir de boné, óculos escuro, como é que era? Era com a máscara. Com a máscara? Covid. E quanto custou essa tentativa de acabar com a democracia brasileira, hein? Te pergunto. O senhor pode nos informar aqui quanto que o senhor recebeu? Ao todo, chegou ao valor de R$40 mil, porque o combinado era o emprego e não os valores. E esses valores ela enviou como uma ajuda de custo. Ela deu uma ajuda de custo, mas o senhor tinha a promessa de um emprego. Exatamente, porque até hoje eu não recebi emprego. E o emprego não saiu? Não, apenas a prisão. Além de tudo, são caloteiros, né? Além de enganar o senhor, ainda deram calote, né? Exatamente. Gente, vocês estão muito melhores nos comentários que eu. Aí, ó, acreditar que o PL ia criar empregos é ingenuidade demais, né? Normalmente, nesse tipo de evento, um depoimento numa CPI, o advogado costuma ser um coadjuvante, que fica ali só cochichando no ouvido do cliente, né? Mas o Ariovaldo Moreira, advogado do Delgatti, roubou a cena mais de uma vez. Primeiro, exigindo que fossem retiradas as algemas do seu cliente. Walter Delgatti, ele encontra-se algemado, excelência. Eu peço ao diretor do presídio que tire as algemas, porque aqui a gente aqui não ouve ninguém algemado. Tanto eu peço que seja tiradas as algemas, que eu tenho certeza que ele não irá fugir. Com toda certeza, excelência.
mas ele brilhou mesmo com uma treta envolvendo a deputada distrital bolsonarista Paula Belmonte. Por alguma razão, ela achou uma boa dizer pro Delgatti trocar de advogado, e aí o barraco comeu solto. Barraco, essa é boa. E eu quero fazer uma reflexão aqui pro senhor. Eu sei que o senhor está com um advogado do seu lado. Eu já vi esse advogado em vários depoimentos do senhor, desde aquela época que o senhor entregou as coisas para Manuela Ávila. Pra quê? Eu quero pedir pro senhor que o senhor pense bem com quem que o senhor está do lado, para que o senhor te oriente bem. Porque o senhor tem uma missão bem grande, Peraí, vou interromper o barraco aqui pra dizer uma coisa. Essa mesma coisa foi dita lá na CPMI dos atos golpistas também, hein? bem grande nesse Brasil. Eu não deixo o senhor interromper no meu horário. O senhor pense direito. O senhor me respeite como parlamentar. Senhor advogado, a deputada vai terminar. E então o senhor... Briguem. E no final das contas, o presidente da CPI concedeu a palavra pro advogado do Delgatti, já que ele tinha sido citado, né? Vale a pena a gente ver essa resposta. Eu me afastei do Walter a partir do momento em que eu fiquei sabendo, pela boca de Carlos Zambelli, porque eu participei da reunião no PL, ouvi delas que eles queriam cooptar o Walter para cometer crimes. Foi nesse momento que eu me afastei do Walter. Não somente nesse momento. Então, caso a deputada entenda que o Walter está mal assistido, seria importante ela saber as pessoas que ela defende nesse momento. Ela defende bandidos. Carla Zambelli e o ex-presidente são pessoas que estão envolvidas em crimes. Eu, na qualidade de advogado, jamais tive um desvio de conduta. E o presidente que ela apoia é sim um ladrão de relógios, devidamente comprovado, e muito em breve irá responder pelos seus crimes. Treta! Gente, vocês perceberam um detalhe nessa fala do advogado? Ele acabou revelando que ele também testemunhou os crimes. Daqui a pouco ele também vai ter que ser convocado, hein? Muito bom. Tu te tornas eternamente responsável pelo golpe que tentas. Essa frase foi dita por Clarice Lispector, eu acho. É melhor deixar o advogado de um dos acusados pelos atos antidemocráticos de 8 de janeiro, evidentemente um especialista em literatura, citar corretamente. Diz o Pequeno Príncipe, os fins justificam os meios e podemos passar por cima de todos. Maquiavel, os fins justificam os meios. Como assim? Não entendi. Como o roteirista do Brasil não é um amador, ele faz questão de deixar algum suspense para cenas dos próximos capítulos. Que tal o Delgatti dizendo que tem mais provas que ainda não chegaram na imprensa? Presenciais. Existe uma conversa minha com a Carla que não saiu na mídia ainda, em que ela confessa que realmente foi ela. Só tem? Tem. Gente, ele tem uma confissão da Zambelli na manga. Mas melhora, tem também spoiler da delação do Mauro Cid. Era tudo que eu tava esperando. Em algum momento, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, a deputada Carla Zambelli ou os militares que receberam no Ministério da Defesa solicitaram o senhor que invadisse as urnas do TSE? Sim, solicitaram. Inclusive, eu tenho informações de que o Tenente Coronel Cid, ele vai falar isso em delação premiada, pois ele participou da conversa. O Tenente Coronel Cid estava nessas reuniões quando foi solicitada a invasão? Sim, estava. Ele é testemunha. Sim. E olha, o Bolsonaro andou dizendo por aí que o Cid não tem nada que incrimine ele para falar na delação. Vamos torcer aí para que o Sidão tenha aprendido com o Delgatti a belíssima arte do canto. Peço escusas, então.